Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Câmara Fortaleza. Eu sou Poliana Costa, jornalista da casa. E estou ao lado do Miguel Anderson Costa, que também trabalha aqui com a gente. Miguel, hoje veio participar, hein, Miguel? Coisa boa. É isso mesmo, Poli. Agradecendo, né, as boas-vindas desde já para a gente bater esse papo bem descontraído e leve com o vereador Danilo Lopes, nosso convidado de hoje. Danilo Lopes, nosso convidado do Avante. Que alegria falar com essa pessoa que é um estudioso nato. A gente já começa, vereador, seja bem-vindo, falando sobre esse gosto por estudar. Eu que agradeço aqui o convite para ver o podcast da Câmara, Poliana e Miguel. E a gente está aqui para conversar sobre o que vocês quiserem abordar, sobre a minha vida, né, sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, porque eu sou bem explícito nas minhas colocações. Coisa boa. Nós estamos aqui muito felizes por isso. Os livros, uma paixão. Livro toda a vida, desde a minha infância, né? Eu fui de estudar muito, de comportamento do jeito que eu sou hoje. A gente não muda muito da infância à idade adulta, não. Sempre conversei muito, falei muito, era repreendido na escola, mas sempre estava no quadro de honra de estudo do Colégio 7 de Setembro, onde eu fui educado. Podiam nem falar, né? Porque era um bom aluno, então assim, conversa, mas estuda. Aí eu que era antagônico para os professores, né? Eles me chamavam a atenção, porque realmente eu conversava demais. Mas eu estudava muito também. Mas era aluno pontual, né? Era, total. Das notas não poderiam reclamar. Inclusive, quando a gente conversa com as pessoas próximas, a gente já tive essa alegria de escrever a trajetória do vereador Danilo Lopes, e a colocação é: quando eu conheci Danilo, o que me chamou a atenção foi o jeito dele de falar, de se expressar. Nossa Senhora, de longe você já vê ali que o Danilo está presente. A voz também as pessoas reconhecem logo, né? Engraçado, interessante. Eu amo o rádio. Para mim, é e sempre será o maior veículo de comunicação. Aí eu fui diretor do Ceará Sporting Clube e montei um programa online, um programa na rádio, funcionava ali na Torre Quixadá, e chamava Canal do Vovô. E passei 1 ano e meio, todo dia indo, 2 horas, conversando, dialogando com o torcedor, recebendo crítica, porque eu acho que tudo tem que ser democrático. Não é você pegar e montar um programa institucional de um clube é muito difícil, porque quando está bem, quando está ruim, o pessoal senta a pua, mas eu conseguia fazer justamente essa escuta, né, que é algo dificílimo, você escutar a crítica. E o programa servia também para isso. E passaram-se anos, e uma vez eu cheguei no posto de gasolina e falei com o rapaz que trabalhava lá, né? E ele olhou e disse: "Você não é o doutor Danilo do Canal do Vovô, não?" Eu disse: "Mas sou eu." Rapaz, porque sua voz é marcante. E é interessante isso, né? Então a rouquidão, a forma de se expressar, toda a vida foi marca minha. Agora o senhor tem um bom percurso, né, na área acadêmica. Fala um pouquinho dessa formação, né? Como foi a primeira escolha pós-ensino médio? Qual o caminho profissional trilhar? Eu acho que a gente nasce predestinado para alguma coisa. Né? Eu, com 6 anos de idade, estava sendo alfabetizado e perturbei um tio meu até ele fazer por uma lousa e por giz, para ensinar só Deus sabe a quem, talvez meu irmão de 2 anos. Né? Então, toda a vida o meu sonho foi ser professor. Fiz minha graduação em odontologia, comecei em 1985. Né? Fui educado durante todo o regime militar e fui eleito no dia 15 de janeiro, quando Tancredo Neves foi eleito, abrindo uma outra perspectiva para o Brasil. Né? Então, me formei em 88 e o sonho de ser professor, ele continuou até 1995, quando eu comecei a ensinar em pós-graduação. Então, fiz minha especialização, na época eu tinha que ir para São Paulo, e durante esse período eu investi mais no consultório. Primeiro investi na minha especialização, né? Eu sou de uma geração que não tem esse imediatismo, depois investi no mestrado, mas antes do mestrado, na especialização, já comecei a ensinar em pós-graduação, até que entrei na graduação da Unifor em 2002, né? E estou até hoje lá, 21 anos. Nesse período eu realizei outro sonho que a gente abordou na trajetória, que foi me tornar profissional de educação física. Eu toda a vida gostei e fui ligado ao esporte. E dentro da universidade, a academia é um mundo. Né? E eu comecei a ter outras habilidades, como de pesquisar, e comecei a orientar trabalho de conclusão de curso, que eu acho que eu estou perto dos 500. Apenas. E artigo, eu acho que está no 158, 159. Porque Pronto para mais também, né, isso. Poliana? Porque quem estuda com frequência nunca para, porque senão enferruja, né, vereador? Não para, e tudo é dinâmico. Né?
E assim, Miguel, justamente como ele disse, né? Tem a graduação em odonto, UFC, e educação física também, aí já 2003, né? Foi em Unifor, né? Educação física. Unifor. Mas aí não parou. Então ele teve a questão de fazer doutorado, pós-doutorado. Quer dizer, e aí ele desbrincou até hoje, que não para. Tem Não sempre para. alguma Não coisa. Porque a universidade é que traz isso pra gente, né? Primeiro, ela rejuvenesce. Porque você está sempre lidando. Né? Primeiro são pessoas próximas à sua idade, depois pessoas mais distantes. Hoje eu digo, já vai começar a vir gente que tem idade de ser meu neto. Então, mas você está sempre com a mesma faixa etária, trabalhando. Isso te traz esperança, isso te traz prazer, isso faz com que você se sinta útil para a sociedade. Né? Então eu estou sempre reciclando na questão de ter mentalidade jovem, né? Porque o que determina a pessoa não é a faixa etária ou a idade etária dela, é a cabeça dela. Como é que ela pode se ressignificar o tempo inteiro. Agora conta pra gente um pouquinho, compartilha conosco, vereador, como foi essa escolha, né? Um dia ser representante do povo de Fortaleza, porque a gente sabe que o vereador é o político mais perto da população, ele mora na rua do munícipe, né? Então, como foi essa escolha, né, de trilhar por esse caminho do legislativo também? Bom, foi uma escolha e um projeto de Deus na minha vida. Né? Eu, como um bom calvinista, eu creio muito na predestinação, né? Que tudo está realmente escrito. E 2020 teve a pandemia, eu passei, obviamente, os 3 meses trancado em casa, estudando, produzindo artigo científico. Por sinal, o primeiro artigo científico publicado no Brasil sobre a Covid é nosso, em relação a estudos que sejam estudos experimentais ou de qualquer outra forma, estudos clínicos, aquele que a gente faz com a população. Né? Fizemos, obviamente, online na época e publicamos, e foi o primeiro publicado no Brasil, que era justamente a expectativa do fortalezense, do cearense, na chegada da pandemia. Foi justamente a coleta de dados um dia depois de ser fechado, ser baixado o decreto do isolamento. E a gente trabalhou muito, depois teve o retorno das profissões, e a gente, dentro das redes sociais, fez com que o governo chegasse à necessidade da volta imediata da odontologia, do retorno das academias, porque até então a academia foi muito prejudicada durante o ano de 2020 pela falta de entendimento dos próprios governos sobre o retorno. E tinha um protocolo específico, né? Específico e outra. A atividade física melhora a sua própria imunidade, né? Com protocolo. Aí a gente já tinha, como eu falei, eu orientei muito o TCC, né? Quando você orienta, você está muito perto do aluno, tanto da odontologia como da educação física. E fui professor da Estácio também, durante uns 3 anos, da educação física somente. E um ex-aluno disse, ó, Danilo, vamos nos candidatar aí a vereador, né? Que é meu chefe de gabinete hoje. Aí eu disse, não, Félix, é o seguinte, primeiro eu sou muito chato, se for tem que ser só do meu jeito, eu entendo como é a política, você fazer sem dinheiro é muito difícil. Mas ele já tinha ali uma experiência. Tinha experiência com a Marília do Posto aqui. E ele dizia, não, mas você vai dar, o pessoal vai comprar, Eu disse, pois vamos, não perco nada. Foi na raça. Não vou me descapitalizar por conta de política. Tanto é que a gente usou o slogan, se todos são iguais, votam diferente. Entendeu? Isso aí foi o slogan da gente na campanha. E a campanha, eu já era filiado ao Podemos, né, que era um partido que ia muito realmente de todos com a minha forma de pensar. E tem outra coisa, me dava viabilidade de eleição. Porque não adianta você ter aquele que tem a forma de pensar e tu não consegue ser eleito. Você vai trabalhar para quê? Ou então para eleger outro. Você vai ter um trabalho lá dentro para conseguir trabalhar, né? Um partido que eu esteja na briga, que eu possa ser eleito. Isso, sim, pouca gente entende, mas é a política. Certo? O vereador não vai entrar no partido um candidato que ele não vá ser eleito em hipótese nenhuma. E o Podemos era, mas sendo que eu não era conhecido, então não existia expectativa dentro do partido que eu ficasse entre os 10. Né? As pessoas me davam de 900 a 1.000 votos. Eu disse, só de a proximidade com aluno durante 19 anos, na época, que era 2020, de docência, o trabalho que eu tenho nas minhas profissões, de luta por elas mesmas, então vamos ver no que é que vai dar. Né? E aconteceu que estava destinada essa vaga para mim. E quando abriu a urna? Quando abriu a urna, aí as pessoas começaram a se assustar. Né? Mas eu sabia, eu só pedi uma coisa, Miguel.
meu Deus, menos de 3 mil votos vai ser tão ruim para mim, pelo que eu construí, porque não foi só isso, né? E outra coisa, assim, nem no Ceará eu quis colocar nada, porque a torcida do Ceará ela já é muito chateada com a questão política. Então, eu usei até o meu sobrenome da odontologia, que é o Lopes, e no Ceará eu era conhecido como Danilo Ferreira. Então, eu digo, não vou envolver meu clube nessa questão política. Né? Eu vou do jeito que eu sou, o Danilo, e aqueles que são meus amigos vão me ajudar, pedindo voto, e vamos ver no que é que dá. Quando abriu a urna, com metade, eu estava em primeiro lugar. Metade das urnas apuradas. Metade das urnas apuradas estava em primeiro lugar, bem distante da segunda. E me ligaram já do poder, me disseram, se a gente fizer o quociente, a nossa briga é pelo quociente, você está eleito. Para fazer o quociente, pouca gente também entende da questão política, era 10% do quociente eleitoral para pegar a sobra, que fica rodando entre os partidos. Tinha que ter pelo menos um com mais de 3 mil votos. O único era eu. Sendo que não deu para chegar no quociente. Quando começou a rodar a sobra, os 1.000 votos que vieram fez com que o partido atingisse o quociente. Então, assim, eu ter mais de 3 mil votos e a gente está perto do quociente, então veio a minha eleição. E aqui eu procuro fazer dessa forma independente, até porque eu fui eleito por minhas categorias, odontologia, educação física, amigos e familiares. Foi isso. Houve um movimento perto do dia da eleição de ex-alunos fazendo campanha nos grupos de WhatsApp. Muito forte, sabe? Eu comecei a sentir que tinha possibilidade. E estava andando a coisa. E aqui eu estou para fazer exatamente aquilo que eu acordei com essas pessoas. Sabe? Sem vieses políticos partidários, que eu procuro fugir disso o máximo possível, até porque meu eleitor é um eleitor plural. Sim. É um eleitor que vota no Danilo. Né? Eu voto no Danilo pelo que ele tem de proposta para a melhoria da cidade. Né? Se não... E estou aqui assim também na paz, fazendo o meu mandato, sem faltas. Né? Procuro estar 100% presente presencialmente. Quando não estou, eu estou online e entro mesmo no YouTube e acompanho. Né? Mesmo tendo o que você viu, olhando no trajetório, a quantidade de trabalho que eu tenho. Agora, vereador... Por favor. Não, eu ia sair um pouquinho dessa área da política, porque justamente a gente tenta trazer para cá essas curiosidades. Quer dizer, dentro de uma pessoa que gosta da educação física, existe muito esporte. Muito esporte. Vivendo. E dentro do que foi feito assim em vida mais cedo, natação ganhou destaque. Natação, nadei até os 14 anos de idade. Depois o voleibol. Inclusive, nas Olimpíadas do Colégio 7 de Setembro, a gente tinha um grupo que ninguém pegava a gente na piscina. Né? E foi também, quando eu falo que minha mãe fez 2 coisas muito importantes, mesmo a gente não sendo pessoa de grandes recursos, né? Sou nascido no centro da cidade, neto de imigrantes, neto de agricultores. Fomos morar no São João do Tauape, eu com 8 anos de idade. Minha mãe mora lá até hoje. Família libanesa. Libanesa materna, né? E do Pacuti paterna. E ela, simplesmente, quando a gente começou, 3, 4 anos de idade, jogou na piscina. Tá? Isso aí ajudou, inclusive, a gente salvar o nosso irmão, eu e minha irmã, do afogamento no Cocó. Nossa. Né? E a gente criança. A correnteza começou a levar, afundar, minha irmã foi embaixo, suspendeu, eu puxei. Então, se a gente não tivesse tido essa vivência de água, né, tínhamos perdido o irmão. Ela priorizou que vocês aprendessem assim. E com 12 anos, estudar inglês. Então, o IBEU só podia, na época, a partir de 12 anos, basicamente só tinha o IBEU, 1980, foi o ano que eu perdi meu pai, e vão estudar inglês. Né? E isso também fez toda a diferença para mim, né? Porque realmente eu tenho uma característica que é minha, eu termino tudo que eu começo. Não adianta, se eu botar uma coisa na cabeça, primeiro eu não durmo, se enquanto eu não terminar, então... Tanto é que a educação física eu fiz em 3 anos. Aproveitei cadeiras, isso dando aula na Unifor, fazendo consultório, iniciando o doutorado. Então, essa minha característica fez com que o meu inglês mesmo terminasse rapidamente. No 3º ano eu já estava em curso avançado, me serviu muito para as minhas viagens. Miguel, ele é que nem o vereador, é que nem você, viu, que gosta muito de viajar. Só que as viagens um
pouquinho mais longe, né? A 67, quantos países já conhece? 69. Se Deus quiser, eu completo 70 agora no começo de 2024. Qual o próximo destino, vereador? Eu vou para o Egito. Egito. Né? Vou para o Egito, vou para a Sicília, que a Itália, para mim, é o país mais fabuloso que existe desses 69 visitados. Já vai ser a 6ª vez que eu vou, mas fico mudando de região, né? Para a Sicília, da Sicília eu vou para o Egito, né? Para conhecer Luxor, o Cairo e algumas coisas que eu vou deixar. Não vou dar spoiler, não, porque eu vou ficar postando nas minhas mídias sociais. Então a gente acompanha nas redes sociais, né? Espera Qual que é o aí, já arroba, vou- vereador? exatamente. isso. Danilo Tá aqui. Lopes Oficial. Vai escrever aí, o pessoal de casa vai poder acessar, tá aí, o Luan vai colocar essa legenda, Danilo Lopes Oficial no Instagram. Agora a gente percebe que a rotina do vereador era bem corrida, né? Desde lá seus estudos iniciais na odontologia. E como é que o senhor conseguia ainda dedicar tempo, né, ao Ceará Sporting Clube, uma das suas paixões também? Mas o que é passional, a gente arruma tempo para cuidar, né? A gente se entristece dos últimos acontecimentos com o clube. Eu até me candidatei à presidência do Conselho Deliberativo. Né? Houve um acordo, porque realmente existia um processo na época para o antigo presidente sair, e para sair eu teria que desistir. Né? E a gente colocou o doutor Barreto, mas nós estamos, né, que é uma pessoa excepcional, né? Um conselheiro, filho de ex-presidente do Conselho Deliberativo, mas a expectativa da gente hoje é que o estatuto seja aprovado com o voto do sócio-torcedor. Que isso é minha luta, é bandeira de luta muito antiga, desde que eu entrei no Ceará em 2008, foi sabendo que o Ceará ele é feito pelo e para o torcedor. Então, fugiu disso, eu brigo mesmo. Mas como é que foi a paixão pelo Ceará? Surgiu em que momento? Olha, a paixão pelo Ceará, meu pai era árbitro de futebol. Então, eu não tinha nem como, minha mãe era ferroviária. Né? E dizia, não, ele torce ferroviário, ele é ferrinho. Quando chegou na minha ida, com 8 anos, para o São João do Tauape, todo mundo era Ceará. Os meus vizinhos todos. Aí já me botaram a camisa, todos mais velhos que eu, e começaram a me levar para o estádio com eles, que eu não ia com eu ia com meu pai. Mas eu comecei a ir com eles, porque eu poderia me manifestar. Né? Uma galera. Tanto aí... é que em 78, aí meu pai já tinha abandonado o apito, né? Naquele célebre gol do Tiquinho, eu estava lá, em 1978, do primeiro tetra, e eu estava com a camisa do Ceará e ele vizinho a mim. Até porque, assim, ele, por mais que não tem como, tem uma reportagem interessante isso. Quando ele era árbitro de futebol, ele foi apitar Ceará e América. E, no meio do tumulto lá, ele mandou os jogadores pararem, senão ele ia acabar com aquela merda. Aí o repórter disse, acabei de ouvir Gilberto Ferreira falar que ia acabar com a América. Ai, meu Deus. Aí ele pegou, justificou. Meu Deus. Eu tenho esse jornal dizendo que não tem qual árbitro de futebol que não tinha um time antes de se tornar árbitro. Porque assim, eu gosto de voleibol e você é árbitro de futebol. Todos tiveram um time de futebol. E ele era Ceará. E assumiu isso, na boa, é uma característica que eu tenho também. Eu não tenho nada a esconder e as coisas vão. A mãe Ferrão da Barra, o pai Ceará. O pai Ceará e os tios mais próximos, né, Fortaleza. Família grande, família que eclética, sempre... se respeitou, sempre se respeitou. E eu acho interessante que é uma família que preservava, não sei como é hoje, eu acho que ainda é assim, a tradição de se reunir aos domingos, pelo menos, para o almoço. Na minha família materna. A paterna, a gente é muito próximo, mas é mais distante. Até porque, assim, a vida você sabe como é corrida, né? Mas, assim, eu tenho contato muito com meus primos paternos e maternos, com todos eles. Agora, tem a questão da mesa, né? A mesa é muito importante em toda a cultura, o alimento. Então, como a tradição libanesa é uma tradição mais diferente, que tem uma cultura de comida muito forte, aí existe os tios. Eu tenho um tio Carlos, que esse é Ceará, está com 92 anos, mas, assim, excelente. Tem meu tio Ita, que é Fortaleza, que é o mais novo, né? Canta até o hino do Fortaleza na neve. E vão lá para casa e tem um momento com os primos, e sai a gente resgata. E eu sou da família de tradição oral muito forte. Né? Foi isso que me levou ao Líbano e resgatar toda a minha história da minha família lá na cidade que meu avô nasceu. Quer dizer que é mesa farta. Mesa farta, pode não ter outra coisa, mas comida tem. É prioridade a comida. Vai ter o charuto, vai ter o quibe, vai ter o maxixe recheado, vai ter a berinjela, vai ter o arroz xeri,
É muita comida. Eu vou lhe convidar, pode ir com você e o Miguel também. Iremos, né, boa, Pauliana? É o com comer, certeza. morar, né? Também, todo mundo aqui está convidado para a gente comer e morar. É o que se chama para comer, morar. E aí essa tradição, então, né, familiar do alimento, ela até combina também com o estilo de vida, porque tem a área da saúde na Odonto, tem essa parte do esporte que também, muita saúde, e a alimentação de vocês parece ter sido também nessa base equilibrada, de vários sabores. De muitos sabores e muito carboidrato. Ah, tinha muito também. No Líbano não tem essa. Não brinca no ponto. O que isso aí também me fez... Eu fiz 2 anos de história, Pauliana. Ah, ainda teve essa? Eu estou, inclusive, fazendo um história. resgate da história de Fortaleza. Quem quiser acompanhar, todo domingo tem uma história para o domingo. Eu estou resgatando toda a história da Fortaleza através de vídeos de Reels. É 1 minuto e meio. Agora, sábado, nós conheceremos os fortes de Fortaleza. Inclusive, o senhor tem até um projeto, né, sobre aquela muralha lá na Praia de Iracema, Tem, a ponte também, aquilo de ali- reconhecimento e proteção daquele Exato. espaço, que muita gente nem sabe o que era aquilo ali, O né? tombamento. Meu avô chegou do Líbano no viaduto Moreira da Rocha, que é a ponte metálica, aquela que está interditada. Porque a ponte dos ingleses, que a gente chama de metálica, ela está sendo reformada pela prefeitura. E ao lado tem aquela muralha. A muralha Rockshore, Rockshore. que é de 1875, né, que foi o primeiro porto, que era o Porto da Draga, né? Daí o nome Poço da Draga, que é a comunidade que vive ali no entorno. É uma Como é que coisa está o já de andamento? professor mesmo. A Ele gente já já faz os esteve lá. resumos e já coloca ali no Tudo. Como é que está o projeto, bem, vereador? E é bem dinâmico, porque é 1 minuto e meio você vai saber muito. Já foi do passeio público. Esse aí está no processo de tombamento. É algo muito lento. Certo? Algo muito lento. Agora, para estudar tanto, viajar tanto e fazer realmente tantas coisas na vida, eu acredito, não sei, que essa questão de ser solteiro mesmo foi uma opção. Opção total. 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 Por consciência de que ter uma família exige muito tempo por também. consciência de vários fatores. Não é só a questão, né? Além da preocupação que você tem, né? Porque eu também não teria, eu vou dizer até paz, porque eu sou muito preocupado, entendeu? Com a vida das pessoas mesmo. Cuidar, dos meus né? sobrinhos, dos meus sobrinhos netos. É uma coisa que foi muito passada, eu digo, da minha mãe para mim. Mas eu entendi que isso é muito difícil. A gente vai muito para o processo terapêutico, né? Eu passei por vários. Entendeu? Continua na terapia? Não, atualmente não. Mas eu, desde uns 30 anos atrás, tudo aquilo que eu pude fazer para investir na minha saúde mental, para o meu conhecimento, para saber quem é o que eu sou, minha missão nesse mundo, ela foi muito relacionada aos meus processos terapêuticos. Sim. Primeiro, eu rompi há 30 anos com um pensamento de que a pessoa que procura um psicólogo ou um psiquiatra é uma pessoa que está com altos transtornos mentais. Não. Todo mundo precisa de terapia. 100% das pessoas. Não existe nesse mundo ninguém. Por isso que os erros e as repetições de modelos familiares, de situações, elas acontecem na vida das pessoas. Porque elas não conseguem romper com processos que fazem mal a ela. Não para pensar o que está sendo feito, vai no fluxo. No fluxo você vê que muita gente vai repetindo história. Por quê? Porque não tem um conhecimento de quem ela de fato é. É verdade. Então isso aí, quando você descobre que você, obviamente não se basta, porque nós precisamos dos nossos amigos, nós precisamos... Mas em outros setores emocionais da vida que você pode levar de outra forma, de uma forma mais leve, easygoing, como diz, você leva e foi assim que eu descobri. Né? Que eu gosto de estar só, que eu tenho os meus momentos de companhia, certo? Que eu não me comprometo com ninguém e assumo, né, relações sem saber que aquilo ali vai ser algo que vai fazer bem para ela e para mim, então eu continuo de boa desse jeito, não tenho planta no meu apartamento, não tenho pet. Na verdade, a proteção animal é algo que realmente tem que existir, talvez por isso eu não tenha nem adotado nenhum animal, porque já que tem que existir a proteção, como é que uma pessoa que passa basicamente o dia inteiro fora de casa vai dar atenção a um animal? Gente, eu acho maravilhoso, porque é raro. É raro. Pela obrigação social, as pessoas muitas vezes casam, têm filhos, e aí tem um quando é que tem o segundo, tem o segundo quando é que tem o terceiro, aí já teve filho demais, porque teve 3. Então, assim, a construção social ela é forte e ela realmente afeta o nosso modo de viver e de fazer escolhas. Então, você vê uma pessoa bem decidida, ela passou por um processo de autoconhecimento fortíssimo durante anos. E é investimento financeiro, você sabe disso. Né? O que eu queria para toda a população da cidade era o acesso ao CAPS,
entendeu? Que fosse criado um núcleo somente de terapia, para aqueles pacientes que não precisam de medicamento, aquelas pessoas. Até neurologista, para criança, por exemplo. Não, aí tá faltando. Neuropediatra não existe, agora é por culpa do sistema mesmo. Não tem neuropediatra no Brasil, né? Tem que abrir mais residência. As pessoas não têm esse entendimento, né? Muitas vezes culpa o poder público, culpa isso, mas não tem profissional. Não tem. Não tem. Tem muito neuropsicólogo, mas neuropediatra, por exemplo, não tá tem. em falta mesmo. Mas é um investimento melhor que eu fiz da minha vida, mais do que as viagens, viu? Foi, né? E eu acho interessante essa questão, apesar de não ter filhos, mas tem esses sobrinhos, inclusive sobrinhos de filhos de amigos, porque é uma característica do vereador fazer fortes amizades, né? E eu conversei com um dos amigos, que está aqui, inclusive, e aí ele me confidenciou essa questão de um dia ter que viajar e deixou a família sob os cuidados do vereador Danilo. Disse, olha, eu estou precisando viajar, se dá um suporte lá em casa na hora. Então, teve presente, né, por telefone. Só porque a paternidade e a maternidade, os dois, elas podem ser dirigidas de diversas formas, entendeu? Eu não tive filho. Quem disse que eu não tive filho? A forma em que eu fui pai foi uma forma diferente. Eu não precisei gerar. Sim. Tá certo que eu não tenho a responsabilidade, que é muito maior. Quando você fala que eu disse que, assim, para mim fica mais fácil não ter família e fazer tudo isso, fica mais fácil. Eu tenho um tempo para me dedicar. Por exemplo, se eu fosse prefeito de Fortaleza, eu me dedicaria 24 horas a Fortaleza. Seria muito mais fácil para mim do que alguém que tem família, que tem que proteger a família, que tem não. Como você sendo só no mundo, você toma decisões mais fáceis quando você terapeuticamente está consciente de quem você é. Porque senão pode virar uma frustração. Total. As pessoas ficam em busca o tempo inteiro de uma relação emocional para vir te suprir, entendeu? Achando que a solidão... né? E aí... Agora... Uma vez uma amiga chegou e disse assim, Danilo, você não é feliz. Não pode uma pessoa sozinha ser feliz. Eu disse, olha, fale pela sua frustração. Não fale por mim, não. Eu sou extremamente... Aliás, tem pouca gente no mundo feliz como eu sou. Me sinto um privilegiado. Coisa boa. E essa infância, né, que falou um pouquinho da escola, das atividades relacionadas à atividade física, mas infância também de brincar muito. Brincar com quem, onde? Olha, as brincadeiras... Eu sou de outra geração, né? Minha infância foi nos anos 70. Então, eu vivia numa outra Fortaleza, numa outra realidade. Até os 8 anos, no centro da cidade, esperando cair Oiti, do pé de Oiti, em frente à minha casa, Avenida do Imperador. Nunca mais ouvi Oiti. Onde é que tem Oiti? Pois é, tem Oiti ainda. Por aí você tira. Na feira do Alto da Balança você encontra, viu? Um quintal, entendeu? Farto, com pé de saputi, pé de siriguela, pé de graviola, cajueiro. Né? E os amigos do início da Avenida do Imperador, né, que ela começa no trilho, muitos que vinham do Moura Brasil brincar com a gente, aí era brincadeira. Não tinha expectativa de... O que é que a gente esperava no Natal ganhar? Para mim, o presente mais marcante que eu tive foi um Disney Mold. Eu não sei nem se vocês lembram o que era. Você tinha 3 moldes do Pateta, do Pluto e do Pato Donald. Aí você misturava um gesso, depois aprendi na odontologia, viu? Misturar o gesso, esperar o tempo de presa dele, de ficar quente, de esfriar, para tirar e depois pintar. Isso veio de fora, alguém trouxe, né? Porque eu não, era daqui mesmo, não, vendia? daqui era sucesso. Então, minha felicidade de presente foi essa. Eu não exigia nada dos meus pais. Eu esperava chegar o Natal para poder ganhar minha roupa nova. Então, assim, eu sou de outra geração, de enxergar o que a gente precisa mesmo para viver, das possibilidades dos meus pais. Ia para Insetu, ficar no tablado lá correndo, né, que era próximo. Essa relação que eu tenho com o centro da cidade é extremamente emocional. Porque eu nasci nele, eu nasci na César Caos, fui criado perto dos meus avós, né, dos meus tios-avós, das minhas tias-avós, que se reuniam com minha avó para fazer charuto, né, para fazer o quibe, elas todas com o cabelo amarradinho com o pano e sentando às 3. Então, eu era apaixonado por elas. Ou seja, eu fui criado com afeto. É uma infância poética, né? Perdi meu pai, infelizmente, com 12 anos. Tive que amadurecer muito cedo, que assumir responsabilidades muito cedo. Mas isso não tira de mim ou me gera algum problema de ficar com, sabe, com autopiedade, de dizer, perdeu o pai muito novo, não tenho um pai. Não tenho não. Meu pai, os 12 anos, serviu muito
para a minha formação. Até porque, Miguel e Poliana, até os 6 anos, nossa psique está formada, depois a lutar contra o que foi feito. Até 6 anos? Até 6, 8 anos, o que Freud diz. Entendeu? Depois, meu filho, é terapia. É terapia. Viu? Por isso que a primeira infância, ela tem que ser cuidada. E protegida. 100%. Agora, como foi seguir, né? Sem ter a figura do pai dentro de casa, 12 anos de idade, ouvindo os conselhos só da mãe, ou tinha algum tio, alguém mais próximo ali para dar esse amparo, tinha. ou foi mesmo assim? Não tinha. Por sinal, o meu sobrinho que você entrevistou, meu pai morreu em 80, em 81 minha irmã teve a gravidez precoce. Ela tinha quantos anos? Ela teve ele com 17. Quer dizer, bem novinha. Que hoje é médico, 2 sobrinhos maravilhosos que eu tenho, um é engenheiro, outro é médico. Então, isso aí, eu tive que começar a trabalhar com 17 anos de idade. E teve outra perspectiva, Miguel. Meu pai era um cara que estava em franca ascensão no ramo óptico em Fortaleza. Financeiramente, ia deslanchar, muito bem quisto. Até no dia do óptico eu vou mostrar algumas fotos dele aqui, que eu faço a homenagem. Vai ter a sessão solene dia 13. Aí foi trabalhar de quê? Nesses 17 Não, aí eu fui anos? trabalhar. Não, aí eu passei no vestibular, minha mãe continuou com a ótica e eu fui trabalhar no Instituto de Previdência do Estado, como nível médio. Né? E fiquei como nível médio até me formar. Porque então, tinha que ser o arrendo também de família, assim, de alguma forma. tinha que pelo menos me autossustentar, né? Porque eu não tinha condição de suprir. Que aí vem um tio meu que me ajuda muito na aquisição de equipamentos do curso de odontologia, de material, que na época era caro. Né? E não adianta, você ajuda. Deus, ele te envia. Hoje o seu sobrinho diz isso, né? Ele sempre pergunta, aí ajuda com livro. Aliás, ele já se formou. Ajudei com livro, aí eu já estava formado. Ajudei a pagar a faculdade de um, ajudei a educação no nível médio de outro, de sobrinha também. Né? Cheguei a ajudar, tenho uma sobrinha que assim, tio paga a minha academia, entendeu? Não deixa de ter. Então, esses são os filhos, mas assim, voltando à pergunta do Miguel, você aprende com a vida, entendeu? Você aprende com a vida e você focando em algo que o Edson Queiroz fazia. Dizia, né? Focar no trabalho, né? Engrandecer a vida com a decência e construir com o trabalho. Então, por que é que tu trabalha muito? Porque foi o trabalho que me deu tudo. Eu não tive nada nas minhas mãos. Por que é que você exerce de forma independente aqui? Por isso que eu trabalho muito. Porque a minha independência, a forma do que eu voto, do que eu falo e das minhas propostas, eu não tenho ingerência de ninguém. Eu tenho ingerência do que eu acho. Né? Do que eu acho que é correto, do que não é. E a gente sabe que isso na política não é fácil. Infelizmente, não é fácil porque existe um sistema já pré-estabelecido no Brasil, desde que ele foi fundado, né, de como é levada a política no país. Então, você está de forma totalmente independente. Uma vez um colega vereador chegou e disse, você daqui uns dias vai ter que escolher o grupo. Eu digo, não sou obrigado. Eu posso até sair e deixar de ser político. A nova forma de fazer política, que não é fácil, que ainda vai levar aí um bom tempo para conseguir. Um bom tempo. Agora, vereador, levando em consideração toda a sua trajetória, quando o senhor chegou aqui dentro do parlamento, né? Afinal, estamos na 4ª maior capital do Brasil. Os problemas são muitos, soluções são apresentadas diariamente. Quando o senhor chegou aqui dentro da Câmara, qual foi a primeira impressão naquele 1º de janeiro que não era qualquer um? A primeira impressão foi uma responsabilidade. O resultado do pleito que eu fui eleito demorou muito. Geralmente 7 horas da noite, mas 11 horas da noite não tinha saído. Travou alguma coisa no sistema. Teve um problema no TSE em Brasília. Lembra de sair? E eu estava na casa dos amigos, eu disse, vamos pedir uma pizza que eu estou com fome. Eu estava com 4, 5 amigos. A gente estava comendo a pizza, aí um aluno, o Arthur Brígido, da Uniforme, ligou. Aí disse, professor, você é o mais novo vereador da 92ª maior cidade do mundo. Aí eu olhei para os meus amigos e disse, ei, gente, eu fui eleito. Aí os meninos, como assim? Eu disse, não, acabaram de me dizer que eu fui eleito. Aí começaram mais a ver, pizza, né? Mas não, eu vou terminar de comer a pizza e vou na minha mãe passar lá e depois vou lá na Itaoca, que o Félix estava com o pessoal lá da Itaoca, da Rua Equador, que me ajudou muito na campanha. Era o local que eu tinha, basicamente, de comunidade, que é onde ele mora, né? E veio a responsabilidade, mais do que qualquer coisa. Sendo que aqui a gente aprende. A gente aprende a fazer a política, a dialogar. A gente aprende a fazer com que os seus projetos eles andem,
que quando você dá um não com responsabilidade, que quando você dá um sim com mais responsabilidade ainda. Aprendi a entender os mandatos de todos indistintamente nessa casa. Indistintamente, seja daquele que é da comunidade 100%, seja daquele que é ideológico, seja daquele que é vindo para cá através de profissões como eu vim. Então, eu entendo, inclusive, as necessidades de cada um. Eu não exijo que ninguém seja como eu. Ah, o Danilo, não sou não. O Danilo é o Danilo tem um mandato e ele está exercendo o mandato conforme ele é. Conforme ele pode. Então, eu não posso exigir que os colegas tenham o mesmo e admiro muitos mandatos aqui. Inclusive, eu falo muito para o vereador Adair Júnior que eu não seria, se fosse para ter um mandato da forma como o dele, que a porta da casa é aberta o tempo inteiro, eu não tenho essa característica, então eu não faria. Atendimentos mais na Câmara mesmo? Não, os meus, eu vou na comunidade, vai até tá lá. Certo? Que a minha função é mais fiscalizadora, mas tem locais que eu tenho dado uma ajuda mais efetiva. Projetos que eu recebo no meu gabinete de pessoas de diversas áreas que trazem projetos e protocolo, e muitos foram para frente, com as minhas categorias. Agora, dentro da minha casa, é o meu momento de paz. Não faria isso. Se dissesse, Danilo, para ser vereador você tem que ser igual a Adair. O Adair, para mim, é das pessoas mais admiráveis que tem aqui. É muito interessante, que o Adair ele tem uma placa, né, na porta da casa dele. Com o número de telefone dele. Lá no Antônio Bezerra. Não tem, atendo, olha, quem faz a rede social, minha rede social sou eu. Responde sozinho. Tudo. Quem responde... Então, quem interagir, o senhor vai estar respondendo. 200 a 250 respostas por dia de WhatsApp e Instagram. Não é nem um assessor, é o Danilo Lopes quem responde. Então, se você escrever, aí já sabe que vai ter uma resposta do próprio vereador. Do próprio vereador. Tem facilidade para as redes sociais ou tem alguma dificuldade em alguma delas? É tranquilo? Não, para mim é tranquilo. Inclusive, assim, quando a crítica é fundamentada, eu agradeço. Quando não é, a pessoa me agride, eu agrido de volta. Sério? Não tem problema nenhum e não agride de volta. Você pode ir atrás aí que em vários momentos a pessoa vai querer me agredir e teve a resposta. Não devo nada a ninguém. Sou responsivo, não adianta. Sim, e em casa, esse momento de paz, tem alguma música, algum filme, algum ritual, assim, para acalmar o espírito? Não, tem não. Você acredita? Eu gosto de estar vendo o meu trabalho. Ou tentando fazer minhas publicações, aí de vez em quando eu paro, vejo o Netflix ou o futebol, né? Que basicamente 80% do meu tempo na televisão, que é pouco em casa, é futebol. Agora eu gosto muito de andar na beira-mar. Sozinho. Faz uma caminhada e a musculação todo dia? Não, aí tá difícil. Tá difícil. Eu tô indo 2 a 3 vezes, às vezes faço no prédio, às vezes vou lá na academia que hoje eu treino, que é a Green Life da Aldeota. Tá morando, na verdade, em qual bairro? Eu moro no Mucuripe hoje. Então fica próximo, aí consegue descer, vai pra praia, faz uma caminhada. Fácil. Eu não estava fazendo isso, mas eu achava absurdo eu morar ali e não fazer isso. Aí, é bom com alguém que você vai conversando, mas quando não tem, vai é aquela história. Mesmo. Vou só na paz, ou pego o telefone e converso, e vejo gente, e vejo movimento. Né? Eu tenho um olhar muito, muito forte para pessoas. Né? Gosta de sair, de repente curtir algum show? Olha, eu nunca fui muito da noite, não. Né? Eu sempre fui mais do dia. Mas eu gosto mais de ir para um barzinho, ou então... Shows hoje são muito restritos. Quem teve uma juventude como a minha, que eu ia para o Paulo Sarazate, num dia era Cazuza, no outro dia era grandes nomes Não, eu vou voltar todo porque é uma mistura tão grande. Um dia era Luiz Gonzaga. Outro dia era Cazuza. Isso aí no Paulo Sarazate, né? Outro dia Legião Urbana. Aí vinha Paralamas do Sucesso, vinha RPM. Aí depois veio a fase, que eu gosto muito, de Skank, de Cidade Negra. Aí você viu a música brasileira ela ficar vazia, sabe? Então, assim, tem coisas que eu realmente prefiro ficar na minha casa. Eu vou até comprar até um show, uma peça no teatro do Ney Matogrosso que vai ter agora em janeiro, que esse eu não perco, porque eu sou realmente alucinado por ele. Então, assim, os meus ídolos, eles estão indo. Então, o Ney está aí no topo da lista. O Ney está no topo da lista. Uma já foi, que eu era alucinado por ela, que era a Cássia Eller. Cresci ouvindo Martinho da Vila, então eu gosto do samba mesmo. E a GP, meu pai era GP, minha mãe Martinho da Vila. Era da fita cassete de um lado para o outro. Né? E os grandes nomes do rock nacional. Né? Esses aí foram realmente
Sendo que, para mim, a Cássia ela é imbatível. Quer dizer que essas músicas novas, né, não fazem muito parte do repertório. Nem o forró novo. Eu sou fã da Eliane. Então, agora, quando ela vai pro Cucucaia, aí eu vou. É a rainha, né? É a rainha, ninguém bate. E também porque vem de uma origem, assim, na verdade, não é nenhuma origem. Frequentava, não sei se ainda frequenta a igreja, era presbiteriana. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Central. A minha questão religiosa também, hoje ela não é com frequência. Não é a mesma frequência que antes, que era não, de grupo jovem, bem participativo. Fui sim. Mas assim, os meus amigos, né, eles são meus amigos de fé e de igreja também, porque eu sou minha amizade ela é extremamente eclética. De todo jeito eu tenho amigo. Mas amigo não é conhecido não, entendeu? Sim, amigo mesmo. Amigos de diversas tribos, de diversos grupos. Eu posso estar no mesmo dia em 3 grupos de pensamentos completamente opostos. Entendeu? Isso aí é uma coisa minha. E desfila nos 3 grupos tranquilamente. Sem problema, é o Danilo que está lá. É quando me falaram, tira o Danilo, tu não vai fazer uma rede social só para o teu mandato, né? Eu digo, não, porque deixa de ser o Danilo. O Danilo é o Danilo, vereador, professor, torcedor do Ceará, que bebe Campari, entendeu? Poucas pessoas gostam de Campari, né? Você fala, gosta de Campari, fica... Hoje está virando moda, viu? Vou logo te avisando. Então, eu sou eu e acabou, se não devo satisfação a ninguém, né? Enquanto os meus atos, eles não estão prejudicando outra pessoa, são os meus atos. Não devo nem a minha mãe. Agora, nas redes sociais, né? Como é que o senhor procura dialogar com as pessoas no geral, o público geral, sem ser somente seus eleitores? Não, eu tenho um feedback muito bom. O que é que você compartilha no dia a dia, nos stories, no feed? Olha, eu compartilho o meu dia a dia. Agora, no feed, eu procuro, no fim de semana, não compartilhar coisas de política. Né? Mas durante a semana, minha vida pública, ela vai muito, porque assim, é muita coisa que a gente tem que fazer pela cidade. Né? Mas eu estou adorando poder fazer os meus vídeos do domingo. O de domingo agora, eu particularmente, foi dos que eu mais gostei da informação. Porque é informação rápida, mas é informação da história da nossa cidade. Teve um que teve mais de 400 mil visualizações já. Que nem foi o melhor para mim, mas a gente não entende, o público, né? Elegeu. Tem Agora aqui. O senhor percorre muito a cidade, né? Tem até o canal do YouTube. No YouTube também? Qual que é o canal no YouTube? Não, eu fiz agora essa semana para postar os vídeos. Tem 6 vídeos lá já. Né? Eu botei como histórias de Fortaleza por Danilo Lopes. Muito bom. Sobre o seu olhar. O meu olhar contando a história. Né? Aí depois eu vou contar a história dos personagens da cidade, que eu conheci muitos, né, que andavam pelo centro da cidade da minha infância. Então eu consigo fazer esse resgate. Agora, levando em consideração todo esse seu percurso, essas caminhadas, andanças, né, por Fortaleza, batendo prosa com as pessoas, geralmente quem mora nessa cidade tem um ponto preferido para ver, por exemplo, o pôr do sol, né? E o Danilo, qual que é? Mucuripe. Eu sei que o da Barra é o mais bonito. Entendeu? Mas o Mucuripe, para mim, olha, eu viajei 69 países e estados brasileiros, só falta o Acre e Rondônia. O resto foi tudo visitado. Mas, para mim, assim, o Mucuripe é um dos cantos mais lindos do mundo. Eu estava vendo aqui, né, dando uma olhadinha, inclusive uma rede social bem movimentada, quase 40 mil seguidores no Instagram. Orgânicos, viu? Pois eu nunca patrocinei nada. E aí tem realmente os vídeos com muitas visualizações, principalmente os que estão há algum tempo, né? E as pessoas, então, podem conferir, entram lá, vão ter acesso tanto a quem é o Danilo Lopes, como ao dia a dia. E agora já fica o gostinho de querer saber dessas viagens e acompanhar. Quem quiser saber, olha, o Danilo aqui é o Danilo do Instagram, é o Danilo da casa dele, não mudo. Entendeu? E se vier com a crítica que seja para desconstruir, leva também e eu não apago, viu? Tá aqui o de hoje, viu? Ó, você pode até ajudar a escolher aqui a roupa do se ficou bonito o lilás com o marrom, né? Ficou bom, Miguel? Marrom e lilás. Miguel é estiloso. Combinou. Eu acho que combinou. Achava que não combinaria, não, mas quando eu botei, eu achei que ficou bem. Ficou bom, 77%. 77%. Aí 23%, né? Mas aí tem uns que sempre são não, que são os ex-alunos meus que fazem para implicar, viu? Eu tô aqui! Manda um recado para esses alunos, ô vereador. Já tô aqui também. Tá aqui. Agora é sucesso. Esses alunos que só vão na implicância, melhorem, né? Não, mas aí é resenha, né? A resenha tem que ter. Tá ótimo. Miguel, quer fazer alguma colocação antes da gente encerrar? A gente teve um bate-papo super legal aqui. Deixar uma mensagem, né, o vereador, para essa juventude que está trilhando aí
ou seja na odontologia ou na educação física, enfim, entrando no nível superior, qual a mensagem que o senhor deixaria para essa pessoa que está começando agora a ver a vida do jeito que ela é? A mensagem que eu dou é muito clara: controle as suas expectativas. Né? As coisas acontecem na vida da gente, não de forma imediata, como hoje é a vida da gente nas redes sociais. A gente precisa fazer uma construção para poder depois escolher. Não existe essa mágica, a não ser que você ganhe no Mega Sena. Mas ganhando na Mega Sena, se você não fizer a sua construção mental, esse dinheiro não vai te valer nada. Então, lembre que a gente constrói pelo trabalho, que a gente precisa de tempo e que as coisas acontecem de acordo com o plano de Deus na sua vida. Então nada de instantâneo, né? Não existe. Instantâneo só nesse miojo, né? Me dá essa receita, 3 minutos. Você consegue essa receita? Você que está desde 3h30 da manhã em pé aí? Tem algum livro assim que possa ajudar nessa construção de pensamento, que possa indicar? Enfim, olha, ou de existe cabeceira? um livro que ele fez assim uma diferença. Qual foi? Chama... a primeira palavra, toda vida eu esqueço dele, da primeira palavra, não é complexo nem síndrome, não. Mas fala o resto que a gente O ciclo da autossabotagem. o ciclo. O ciclo da autossabotagem. O que ele retrata um pouquinho? Ele retrata justamente, na vida da gente, a gente fazendo desconstruções e sabotando a nossa felicidade. Então, a gente tem um momento em que o tempo inteiro você fica criando mecanismos contra você mesmo. É a síndrome do impostor, quase isso. Quase né? Da isso. autossabotagem. Então você se sabota o tempo todinho. Eu estou numa relação ruim. A gente Tóxica, sabe, né? A palavra do tóxica, que eu apanho. Né? Que eu apanho. Não, mas eu não vou sair não, porque vai melhorar. Aí você, sabota. Aí o que é que acontece? Você acaba essa relação... Aí você vai repetir essa relação com uma pessoa que tem o mesmo padrão daquele que tu conseguiu se livrar. Seria uma forminha? Uma forminha, né? Sim, mas fica repetindo. E às vezes tem relação, sabe com quem? Que é uma questão geracional, com seus pais, com a forma como sua mãe e seu pai se tratavam, com medos. Por isso que eu falo que a vida da gente ela já começa a ser formada já no útero. A criança já sente. E até os 8 anos, meu querido, é procurar terapia para dar jeito. Muito bom. Obrigada pela indicação. Então fica aí a dica, o ciclo da autossabotagem. Vai procurar, viu, Miguel? Vamos procurar. Vamos ler esse livro. E agradecer de coração por participar. Na verdade, o vereador Danilo Lopes sempre, né, disponível, né? Sempre dá essa ajuda. Então participou do Trajetória, veio aqui também para o podcast Câmara Fortaleza. E quem quiser acompanhar outros parlamentares que já estiveram aqui conversando, tem no YouTube uma parte lá, tem vídeos, tem recentes e tal, tem uma área assim, podcasts. Aí você clica e você tem acesso a todos que passaram até o momento. E tem também o Jornal da Câmara Fortaleza, Opa! Miguel está lá firme e forte todos os dias. E é isso, gente. Obrigada, viu, Miguel? Eu que agradeço pelo convite, agradeço ao vereador por participar desse bate-papo, né? Muito enriquecedor, sem dúvida alguma. Muito obrigado, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.